Olá, alunos do 9º ano. Então, hoje iniciamos a semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Você vai colocar a data de realização das atividades e também destacar os conteúdos relacionados, que são partes essenciais do texto, leitura de conto, poemas, romances, conto em quadrinhos e também enredo e o foco narrativo. Atividades. Número 1. Leia o texto abaixo com atenção e responda as questões. Eu vou trazer aqui para vocês uma narração desse lindo texto de Carlos Drummond de Andrade. Hoje nós vamos de Maneira de Amar, Drummond. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passavam manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com a sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque girassóis são orgulhosos por natureza. Em vão o jardineiro tentava capturar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bem embaraçosa que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol ou de renovar-lhe a terra na devida ocasião. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-lhe ir embora, depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se, porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas as flores era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal, agora está arrependido? Não, respondeu. Estou triste, porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. E ele sabia disso. E gostava. Depois de ouvirmos esse texto lindo, né, digamos assim, nós temos a questão número 1. Observe os trechos abaixo e grife as expressões que marcam a passagem do tempo no enredo. Você vai lembrar aqui dos advérbios, que seria aí os advérbios de tempo, como antigamente, amanhã, depois. Então aí você já tem uma dica. Letra A. Passava manhãs contando a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. Letra B. E mandou embora depois de assinar a carteira de trabalho. Letra C. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se. Número 2. O que fazia com que o girassol se destacasse na história? Nós vamos lembrar que aí numa narrativa nós temos aqui um problema inicial. E você vai perceber que é o girassol que traz esse problema. Então, é nessa ideia que você vai responder. Você pode falar o que aconteceu com o girassol nesse tempo e também contar o final aí nessa questão. Número 3. Como podemos caracterizar o dono do jardim nesse texto? Então, geralmente, né, quando nós estamos aí num conto, nós temos a parte inicial que acaba trazendo informações sobre os personagens. Mas você vai perceber também, dentro do contexto geral da narrativa, essas questões. Então, o que você imaginou aí sobre o jardineiro? Ele era uma pessoa boa, uma pessoa que entendia aí as flores. Pense bem. Número 4. Retire do texto uma fala do narrador e uma fala de um personagem. Você vai pensar que o narrador, né, ele está somente observando a cena, e quando ele tem a fala, ele pode utilizar de aspas ou também
da travessão. Então, veja essa ideia e não esqueça de colocar as aspas, tá? Quando você trouxer aí a fala do narrador. Número 2, leia os textos e responda. Então, para contar estrelas é o nosso texto. Então, nós começamos aqui com uma fala. Pai, como é que a gente conta estrelas do céu? Perguntou Lelê. O pai, baixando o jornal, foi logo fazendo pose de explicação. Bem, existem equipamentos especiais para isso. Eles tiram fotos do céu e fazem medições. E tem o Hubble, que é o bam dos telescópios. Mas só os cientistas podem usá-lo. Então, cada um conta com o que tem à mão. Ah, disse Lelê com admiração, mesmo sem ter entendido muito bem. Ele ainda estava no 2º ano. A mãe o chamou na cozinha para um lanche. Ele se sentou à mesa, pensando ainda no que tinha, ou no que o pai, tinha dito. Decidiu perguntar para ela também. Isso seu pai deve saber. Por que não pergunta para ele? Já perguntei. Ele falou várias coisas, mas não entendi direito. O que cada um tem nas mãos e... Ora, nas mãos a gente tem dedos. Por que você não conta nos dedos? Disse a mãe, que era bem mais esperta que o pai nos assuntos práticos. Pensou Lelê. Assim eu sei. E foi logo devorando o sanduíche. Uns minutinhos depois, Lelê já estava no quintal. Olhava para o alto, bem fundo no céu, de estrelas. Para começar, mirou o mais brilhante e passou a contar em voz alta. 1, 2, 3, recolhendo um dedo de cada vez. Chegou até 10. Olhou para as mãos, olhou para o céu. Suspirou. O problema é que ele tinha só 10 dedos e o céu tinha muito mais estrelas. Desanimado, sentou-se na varanda, apoiando o queixo nas mãos. Sua avó, que sempre observava tudo bem quietinha, foi lá falar com ele. O que foi, filho? Nada. Sabe, eu conheço um jeito de fazer caber todas as estrelas na mão de uma só vez. Lelê olhou desconfiado, mas ficou atento, esperando o resto da história. Está vendo as estrelas lá em cima? São tão pequenininhas, não é mesmo? Pois então, basta você olhar bem para elas, como se fossem grãozinhos de areia. Daí você passa a mão assim por todo o céu, como se estivesse varrendo, e fecha de uma vez no final. Depois, chacoalhe bem e põe em cima do coração, pegando emprestado um pouco da luz delas. Ela deu então uma piscadela e foi se levantando para entrar em casa. Lelê percebeu uma emoção estranha no peito, sentiu uma saudade imensa da avó, queria que ela morasse com ele para sempre. Desde então, sempre que tinha vontade, Lelê contava todas as estrelas do céu, e num punhado só. Temos aqui a questão número 1, sobre esse texto. O narrador participa da história ou apenas conta o que aconteceu? Então, você vai voltar aqui no texto. Nesse caso, ele narra em primeira ou terceira pessoa. Quer dizer, ele está aí falando dele quando está narrando, ou ele fala de uma outra pessoa? Você pode perceber a partir da segunda linha. O pai, baixando o jornal, foi logo fazendo pose de explicação. Ok? Você pode trazer aí esse trecho, por exemplo, para justificar a sua resposta. Número 2. Qual conflito
gerou o enredo? Então, nós vamos lembrar que uma narrativa, né, possui um conflito, quer dizer, algo que dá errado. Então, vamos pensar. O pai, ele soube responder o que o filho tinha aí, tinha como dúvida? Então, você vai me falar, não é? E aí você vai ter o nosso aí conflito, tá ok? Número 3. As indagações da criança foram respondidas em que momento? Então, né, ele fica na dúvida, né? O pai fala algo, a mãe também, mas acaba que uma pessoa em especial, né, responde aí o que ele queria, tá? Quem é essa pessoa? Você pode também trazer um trecho para responder. Número 4. Segundo o texto, o que o pai quis dizer com então, cada um conta com o que tem à mão. Então, você vai pensar, será que ele quis dizer, né, a relação dos dedos, né, da mão? Ou com o que tem à mão, quer dizer, dos objetos aí que tem à mão? Então, você pensa e responde aqui. Continuando, após o desenvolvimento do clímax, passada a tensão, que sentimento se percebe entre a criança e a avó? Então, você vai voltar aqui no final do texto, ele vem falando, né, sobre algumas questões. Eu vou lembrar você aí da questão da saudade e tal, e você vai responder. Continuando aqui, né, a nossa questão número 3, leia o texto abaixo e responda as questões. O que acha que vai acontecer depois do fim do mundo? O início de outro. Então, nós temos aqui a linguagem verbal, que é a fala, e a linguagem não verbal, que é as cenas. Daí, na questão número 1, em referência a esse texto, que elemento mostra o tempo no texto? Então, você vai pensar se é a linguagem verbal, se é a linguagem não verbal. Então, você pode descrever aí. Número 2, qual a função das reticências no último quadrinho? Eu vou trazer para vocês aqui um site que fala um pouco sobre a questão da reticência e aí você escolhe qual seria a melhor resposta. O site é Brasil Escola e aqui vem falando, as reticências são usadas nos seguintes casos: para interromper um pensamento de forma que o leitor, né, subentenda o que seria enunciado ou imagine. Então, a letra A aqui, um exemplo, ele disse que não queria, mas... E aí depois, para indicar excitações, né, comuns na oralidade. Daí ele pegou como se diz mesmo, uma boina. Então, também, né, indica aí a questão da reticência. E aqui, por último, em trechos suprimidos de um texto. Então, quando a gente quer pegar um trecho de uma narrativa, por exemplo, né, mas não quero pegar o texto inteiro. Então, acaba que nós utilizamos aí das reticências também, tá? Então, nós vamos voltar ao material. Qual a semelhança desse texto com a narrativa da atividade anterior? E aí, será que tem algum sentimento aí que acabam aí sendo aí iguais, quer dizer, sentimentos que acabam tendo uma perspectiva parecida? Você pode aí analisar, tá? Será que é o cenário? Então, pense bem aí para responder essa questão, tá? Espero aí que vocês tenham entendido como um todo a semana 2. Tenham uma boa semana e um grande abraço.